Donald Trump é o atual presidente e seu filho mais novo, Barron Trump, tem sido alvo de muitas especulações, desde que provou ser um jovem de inteligência notável. Foi justamente num evento acadêmico de grande prestígio que uma cena quase inacreditável ocorreu. Um famoso professor ateu, conhecido por ridicularizar Deus e crenças religiosas, decidiu tornar Barron seu alvo durante uma palestra. O que o professor não esperava era sair dali profundamente humilhado. A seguir, você conhecerá os detalhes dessa história que ganhou as manchetes e se tornou lendária em universidades por todo o país, desafiando a falsa noção de que fé e intelecto são opostos inconciliáveis. Tudo começou em uma conferência acadêmica de altíssimo nível, uma daquelas que reúnem a nata dos estudantes mais promissores dos Estados Unidos. Pesquisadores, cientistas e intelectuais de diferentes áreas se encontravam para discutir os rumos da ciência, do pensamento moderno e para apresentar estudos que moldariam debates futuros. O ambiente era, em geral, de efervescência intelectual, onde ideias competiam e se confrontavam de maneira muitas vezes dura e competitiva. Barron Trump, apesar de ser filho do presidente Donald Trump, estava presente não apenas por seu sobrenome famoso, mas também por seu próprio mérito acadêmico. Embora houvesse sussurros maldosos nos corredores de que ele só teria sido convidado por causa de sua família. Ainda assim, o jovem mantinha uma postura discreta, quase indiferente a esses rumores. Parecia muito mais focado em aproveitar a oportunidade para aprender, trocar ideias e ouvir as palestras. Nesse ambiente, havia uma personalidade que se destacava até mesmo entre as grandes mentes presentes. O professor Sebastian Foster. Ele era um intelectual experiente, com décadas de docência e pesquisa em universidades de ponta. Contudo, além de sua reconhecida competência em áreas como filosofia e psicologia cognitiva, Foster carregava uma fama controversa. Gostava de ridicularizar a fé cristã e, de modo mais abrangente, qualquer tipo de crença em Deus. Autodenominado campeão do pensamento moderno, fazia uso de sua cátedra e de suas palestras para provocar risadas às custas da religião, classificando-a sempre como obsoleta ou infantil. Muitos estudantes consideravam as aulas de Foster verdadeiras batalhas intelectuais. Ele iniciava seus discursos com certa pompa, andando de um lado para outro no palco, como se estivesse avaliando quem seria sua próxima vítima. Usava recursos visuais, gráficos e estatísticas para embasar suas provocações, sempre encontrando uma forma de associar a crença em Deus a uma suposta limitação intelectual. Nessa conferência específica, Foster estava especialmente animado para abordar o tema, deixando para trás as crenças antiquadas e abraçando a racionalidade moderna. O título, por si só, já deixava claro o tom provocativo. Logo na abertura, o professor projetou no telão alguns gráficos e estudos que provavam, segundo ele, a correlação inversa entre inteligência e religiosidade. Com isso, queria mostrar ao público que quanto maior o QI e a instrução acadêmica, menor a tendência de crer em algo sobrenatural. A plateia, formada por estudantes, pesquisadores e professores de várias partes do país, assistia com expectativa. Mas, ao notar Barron Trump sentado mais atrás, Foster não resistiu em direcionar olhares e comentários maliciosos ao jovem. Ele já tinha ouvido falar do sobrenome famoso e, conforme seu estilo habitual, achou que poderia intimidar o rapaz e expor uma suposta fragilidade intelectual de alguém que, aos olhos dele, ainda acreditava em fantasias religiosas. "Vamos falar do elefante na sala", bradou Foster, cruzando os braços e assumindo um semblante de desafio. Estudos mostram que há uma relação inversa entre a inteligência de uma pessoa e suas crenças religiosas. Em termos mais simples, continuou, lançando um sorriso carregado de sarcasmo,
diretamente na direção de Barron. Quanto mais esperto você é, menor a probabilidade de acreditar em contos de fadas sobrenaturais. Alguns estudantes riram timidamente, mas outros trocaram olhares nervosos. Era evidente que a provocação tinha um alvo. Barron, no entanto, manteve-se imóvel, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar tranquilo, embora um observador mais atento pudesse notar a tensão leve em seu maxilar. Sem parar, Foster exibiu um gráfico no telão que mostrava uma curva descendente, relacionando supostamente níveis de QI com religiosidade. Vejam só como a linha declina com a progressão dos anos de estudo. Fascinante, não é? Porém, imagino que certas famílias, acrescentou mirando Barron com um leve sorriso, têm mais dificuldade de abrir mão de tradições arraigadas em dogmas. Barron ainda não reagira abertamente, mas o professor William, que também assistia à palestra, começou a se inquietar. Ele conhecia Foster havia anos e notara que, dessa vez, o colega cruzava várias fronteiras, profissionais e éticas, ao insistir em direcionar ataques pessoais ao filho do presidente. Foster prosseguiu com seu discurso, realçando que o evento estava cheio de mentes brilhantes, futuros líderes e cientistas capazes de grandes descobertas. Em tom de zombaria, questionou: ainda assim, tenho certeza de que alguns aqui ainda se apegam a superstições primitivas e se recusam a despertar para a verdadeira racionalidade. Dessa vez não houve risos. Havia, sim, um constrangimento geral. Quero que me digam, continuou Foster, tirando os óculos e apoiando-se no púlpito. O que isso diz sobre a capacidade intelectual de uma pessoa que ainda acredita em um papai do céu invisível, em pleno século XXI? Sinceramente, é de se questionar o desenvolvimento cognitivo de alguém que precisa recorrer a historinhas para explicar o mundo. Para selar sua provocação, direcionou novamente um olhar desafiador a Barron Trump. O silêncio que se seguiu foi denso. Muitos estudantes e pesquisadores não sabiam como reagir. Nesse instante, Barron se levantou, rompendo a quietude com sua voz calma. Professor, se me permite, eu gostaria de responder suas preocupações sobre desenvolvimento cognitivo. A expressão de Foster reluziu de satisfação. Parecia que ele havia conseguido seu objetivo, levar o jovem a falar na expectativa de humilhá-lo publicamente. Mas é claro, o Sr. Trump Jr. deseja nos dar uma aula sobre capacidade intelectual? Debochou. E é Foster, abrindo os braços em gesto teatral. Então vamos lá. Ilumine-nos sobre como seu Deus se encaixa no mundo moderno, cheio de inteligência artificial e avanços em mecânica quântica. O que se seguiu surpreendeu não apenas o professor, mas toda a plateia. Barron Trump, apesar da juventude, demonstrou uma serenidade impressionante. Antes de mais nada, iniciou ele, acho interessante alguém que se diz defensor do discurso racional começar uma discussão usando zombaria e ofensa em vez de embasamento acadêmico. Alguns murmúrios puderam ser ouvidos no auditório e Foster semicerrou os olhos. Não era essa a reação que ele esperava. Ele resmungou algo como: poupe-nos das pregações de igreja. Tenho 30 anos de pesquisa em desenvolvimento cognitivo. É sério que você acha que sabe mais? Não disse isso, retrucou Barron, mantendo o tom cortês. O que estou dizendo é que seu viés é bastante evidente. Você ignora brilhantes cientistas e pensadores que, ao longo da história, conciliam fé e razão. Podemos citar Newton, Planck, Collins. Por favor, não venha trazer exemplos de épocas antigas, cortou Foster, forçando um riso. Vai me dizer que Deus também é adepto do slogan Make America Great Again? É essa a sua linha de raciocínio? Barron não se deixou abalar. Em vez disso, respirou fundo e prosseguiu. Sabe o que é fascinante, professor? Você ridiculariza quem tem fé, mas exibe a própria forma de fé cega. Uma devoção completa à sua superioridade intelectual.
É como se criasse um dogma pessoal, no qual qualquer um que discorde de você passa a ser intelectualmente inferior. A expressão de Foster começou a mudar. Ele percebeu que não estava diante de um jovem despreparado. A plateia então ficou em silêncio, inclinando-se para a frente nas cadeiras, sem querer perder nenhuma palavra. Então, me diga, Sr. Trump, Foster emendou, tentando retomar o controle. Se você está tão certo de que sua crença é compatível com a ciência, venha aqui à frente e mostre a todos nós como suas ideias passam pelo crivo do método científico. Será que você tem coragem de defender teses medievais diante de uma plateia de mentes modernas? Barron aceitou o convite sem hesitar. Aproximou-se do palco com passos firmes, enquanto o ambiente parecia cada vez mais pesado, impregnado de expectativa. Muitos ali tinham certeza de que Foster encerraria a discussão com algum golpe retórico. Ninguém imaginava o rumo que aquilo tudo tomaria. Assim que Barron chegou ao lado do professor, iniciou sua explanação de forma serena. O senhor mencionou mecânica quântica, professor. É curioso que use essa área para zombar da fé, pois se há algo que aprendemos com a física quântica, é que a realidade é muito mais estranha e complexa do que podemos imaginar. Falar em partículas que se comportam de forma indeterminada ou entrelaçamento quântico pode soar tão fantasioso para uma mente pré-científica quanto a ideia de Deus soa para uma mente fechada ao transcendente. Não tente usar a quântica como bengala para religiões arcaicas, rebateu Foster, ainda com um fio de sarcasmo na voz. Não estou usando como bengala. Estou dizendo que há muito que a ciência ainda não explica. E isso é natural, porque a ciência é um processo em constante evolução. Mas ignorar que grandes cientistas ao longo do tempo foram religiosos, ou pelo menos abertos à possibilidade de algo além do puramente material, é desonesto. Barron fez uma pausa breve para observar a reação da plateia. Ele sentia que muitos estavam começando a refletir. Então, prosseguiu. O senhor afirma que acreditar em Deus é sinal de pouca inteligência, mas não considera a vasta literatura que relaciona a fé a aspectos positivos, como maior resiliência emocional, coesão familiar e até melhora da saúde mental. Isso não é pura coincidência. Há pesquisas que apontam correlações interessantes. Foster, impaciente, ergueu a mão. Correlação não é causação. Achei que você, sendo um aluno de ponta, soubesse disso. Exatamente, concordou Barron. E também não é possível afirmar com certeza que a religiosidade diminui a inteligência com base em estudos correlacionais. No entanto, foi isso que o senhor tentou insinuar, mostrando aqueles gráficos. E se só podemos dizer que são gaps de conhecimento, também não podemos usar esses mesmos dados para desqualificar a fé de bilhões de pessoas. Nesse momento, um leve burburinho percorreu a sala. Alguns olhavam para Foster e notavam que seu sorriso confiante tinha se transformado num esgar nervoso. Era raro vê-lo sem palavras diante de um aluno. Além disso, continuou Barron, o professor parece ter uma raiva particular do que chama de fraqueza intelectual, presente na fé. Mas o que é mais fraco? Admitir que talvez haja realidades além do que compreendemos ou acreditar que já temos todas as respostas? A essa altura, Foster estava vermelho de irritação. Ele tentou interromper. O problema é que as pessoas usam a religião para explicar o que não entendem. A ciência já deu respostas para tudo que antes era considerado milagre ou intervenção divina. Será mesmo que deu? Rebateu Barron. Então nos explique, com toda a autoridade que possui, a origem da vida, a consciência, o ajuste das constantes físicas que parecem tão afinadas para a existência de vida. São apenas lacunas do conhecimento atual. Ou será que qualquer hipótese que aponte para um Criador é imediatamente descartada pelo seu dogma ateísta? O silêncio se fez de novo.
Muitos estudantes estavam atônitos. Alguns, que antes esboçaram sorrisos de deboche quando Foster ironizava a fé, agora pareciam concordar com Barron, ao menos em parte. Eu não descarto nada, balbuciou Foster, tentando recuperar o controle do discurso. Mas dizer que Deus é a resposta para qualquer lacuna é anticientífico. Tampouco estou dizendo que devamos simplesmente colocar Deus em cada lacuna de conhecimento, explicou Barron, gesticulando com calma. Estou dizendo que não reconhecer sequer a possibilidade de algo transcendente é, sim, um ato de fé cega. A fé na própria descrença. Se a ciência não pode comprovar a existência de Deus, também não pode refutar. Portanto, afirmar categoricamente que Deus não existe é tão dogmático quanto afirmar que ele existe sem apresentar razões. O professor William observava tudo de longe, visivelmente inquieto, mas também impressionado. Ele nunca vira alguém, ainda mais jovem e teoricamente inexperiente, vencer Foster em argumentação tão claramente. O mesmo professor que fazia piadas com a fé alheia agora parecia sem respostas. Agora, professor, disse Barron, encarando Foster sem hostilidade, mas com firmeza. Há algo que também chama a atenção na sua postura. O senhor se diz defensor do pensamento crítico, mas ridiculariza quem discorda de suas conclusões. Sua suposta superioridade intelectual se baseia em ataques pessoais e não em debates abertos. Portanto, pergunto, que tipo de insegurança se esconde por trás dessa agressividade contra pessoas que acreditam em Deus? Foster não conseguiu responder de imediato. Parecia perdido, abrindo e fechando a boca sem produzir som. Era a primeira vez, em décadas de palestras provocativas, que ficava tão exposto em sua própria incoerência. Barron, então, lançou a pergunta que selaria o destino daquela discussão. Se é tão claro para o senhor que acreditar em Deus é sinônimo de ignorância, por que se sente tão ameaçado quando alguém defende a fé com argumentos? Não é estranho que um suposto detentor de conhecimento e razão se mostre tão perturbado diante de algumas poucas palavras de um aluno? A plateia mal respirava. Tamanha atenção. Foster, branco como papel, segurava o púlpito com força. Ele tentou falar algo, mas as palavras não saíram. Ficou claro para todos que o professor não possuía uma tréplica à altura. Talvez pudesse citar mais estatísticas, mas seria inútil diante da calma de Barron e dos argumentos que chamavam atenção para as contradições internas do ateísmo militante de Foster. Por alguns segundos, o tempo pareceu suspenso naquele auditório lotado. Quem ousaria quebrar o silêncio? Ciência já explicou tudo, gaguejou Foster, soando mais como um estudante, inseguro do que como um veterano professor. Será mesmo? Devolveu Barron delicadamente. Será que explicou a essência da consciência, a origem do universo, o porquê de existirmos? Não, professor, não explicou. E não há demérito algum nisso. A ciência é magnífica e nos leva longe, mas não podemos usá-la para descartar arrogantemente aquilo que não compreendemos ou que não se encaixa no paradigma materialista. Houve um suspiro coletivo na sala. Muitos estudantes lançaram olhares de admiração a Barron, que parecia tão calmo quanto no início. O professor William, talvez percebendo que a situação beirava o insustentável, tentou pôr um fim educado naquela tensão. Meus senhores, temos ainda muitas atividades previstas para hoje. Talvez seja melhor retomarmos o nosso cronograma e deixar um debate mais aprofundado para outro momento. Barron assentiu respeitosamente. Agradeço a oportunidade, professor Foster. Acredite, não desejo humilhá-lo. Apenas defendi meus pontos de vista quando fui atacado. E com essa frase, retornou ao seu lugar, caminhando em meio a olhares surpresos e até alguns aplausos contidos. Foster continuou parado no palco, ainda segurando o púlpito e encarando o espaço vazio.
Sua postura altiva e seu ar de superioridade tinham se esvaído por completo. Os próximos 30 minutos foram um tormento para Foster. Ele tentou retomar a aula, mexendo em seus slides, mas a plateia estava claramente dispersa. Muitos estavam mais interessados em comentar, em voz baixa, o que haviam acabado de presenciar. Uns registravam anotações frenéticas em seus cadernos ou laptops, não sobre a palestra, mas sobre o confronto que ocorrera. Outros encaravam o professor com pena, ou, em alguns casos, até com certa decepção. O outrora imbatível gladiador intelectual parecia agora vulnerável, fragilizado diante de seu próprio orgulho ferido. Cada vez que Foster tentava explicar algum conceito sobre pensamento racional no mundo contemporâneo, sua voz embargava e o discurso parecia menos confiante do que antes. Ele chegava a gaguejar, apressando-se para avançar os slides, como se quisesse encerrar o mais rápido possível. Já Barron, sentado em silêncio no fundo da sala, continuava fazendo anotações calmas, sem exibir qualquer traço de arrogância. Em momento algum, o jovem sorriu de escárnio ou demonstrou qualquer intenção de tripudiar sobre o professor. Isso, paradoxalmente, tornava ainda mais gritante a diferença entre a postura de Barron e a de Foster. Quando, enfim, Foster deu por encerrada sua apresentação, o alívio foi geral. Normalmente, em conferências prestigiadas, cada palestrante encerra com frases de efeito e recebe aplausos entusiasmados. Mas dessa vez, não houve nada parecido. O professor limitou-se a dizer com a voz trêmula: "Bem, retomaremos na próxima sessão. Obrigado a todos." E recolheu seus materiais de maneira atabalhoada, evitando qualquer contato visual. Os estudantes começaram a sair em grupos e não se falava de outra coisa. Por todos os corredores, o assunto dominante era a incrível tranquilidade com que Barron Trump havia enfrentado um dos oradores mais temidos da academia. Alguém que fazia fama justamente humilhando quem não compartilhasse de seu ateísmo intransigente. Você viu como ele devolveu cada argumento na mesma moeda, mas sem ofender? Inacreditável. Eu pensava que fosse mais um garoto mimado, mas o cara foi brilhante. Nunca imaginei que veria o professor Foster perder assim a cabeça. Algumas pessoas até se aproximaram de Barron para parabenizá-lo. Ele agradecia com humildade, ressaltando sempre que não fizera nada além de exercer seu direito de resposta. Em momento algum, mostrava rancor ou vingança, o que aumentava o respeito que já estava conquistando. Enquanto isso, professor Foster permaneceu no palco mais alguns instantes, recolhendo seus papéis com mão trêmula, olhando de esguelha para a cadeira vazia onde Barron estivera. Parecia em choque. Professor William, com um misto de pena e entendimento, aproximou-se para tentar conversar. "Sebastian, acho que isso tudo pode ser um momento de reflexão para você." Foster apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta digna naquele instante. Era evidente que seu mundo mental havia sido abalado. Todas as teses que ele repetira por 30 anos pareciam-lhe agora superficiais. E o mais surpreendente, quem o havia forçado a essa reconsideração não fora um respeitado acadêmico, mas um estudante que se recusou a ser intimidado. Horas depois, quando a conferência já estava quase esvaziada e muitos haviam ido embora para seus hotéis, Foster foi visto ainda sentado sozinho em uma das poltronas do auditório, encarando anotações que pareciam agora sem valor. O local estava em silêncio, a iluminação reduzida. Era como se ele aguardasse algo, ou tentasse compreender o que havia acontecido. Então, inesperadamente, Barron apareceu. Ele havia voltado para buscar um livro que esquecera. Ao avistar o professor, aproximou-se cautelosamente. "Professor Foster, tudo bem?" Era notável que Barron não falava com sarcasmo nem com desdém. Falava com genuína preocupação. Foster ergueu o olhar, e o que se via em seu semblante não era a arrogância de outrora,
mas quase um constrangimento mesclado com certa admiração. Você me fez pensar hoje. Em todos esses anos, nunca ninguém me devolveu as provocações com tanta lógica e calma. Acho que devo a você um pedido de desculpas pela forma como o ataquei sem qualquer tato. Barron se aproximou mais, mantendo o tom amistoso. Não tem problema, professor. A verdade é que muitas vezes as argumentações mais fortes sobre a existência de Deus surgem justamente de quem tenta negá-lo com todas as forças. Talvez seja esse o ponto crucial. A raiva contra a fé diz mais sobre quem a sente do que sobre a própria fé. Foster respirou fundo e assentiu, vencendo a hesitação. Talvez eu tenha sido dogmático, como você disse. Quem diria que o problema não está apenas em quem crê, mas também em quem se recusa a considerar a possibilidade de que possa haver algo além do que podemos mensurar. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio. Então, Barron despediu-se com um aperto de mão respeitoso, dizendo: espero que possamos conversar em outras ocasiões. Não precisamos concordar em tudo, mas eu acho que este tipo de confronto de ideias pode ser proveitoso se for feito com respeito. O professor, visivelmente comovido, apenas acenou positivamente. E ali, naquela sala quase vazia, o outrora arrogante Sebastian Foster dava seus primeiros passos em direção a uma humildade intelectual que jamais tivera antes. O episódio não demorou para se espalhar, não apenas naquela conferência, mas por praticamente todas as universidades do país. Alguém na plateia havia gravado o confronto com o celular e o vídeo começou a circular nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações em poucos dias. Muitos comentavam: o momento em que Barron Trump rebate o professor e expõe o dogmatismo ateu é de arrepiar. Finalmente alguém teve coragem de colocar o professor Foster em seu devido lugar. Prova de que ter fé não é sinal de burrice. Burrice é achar que já se sabe tudo. Canais de televisão, podcasts e até grandes jornais começaram a discutir o assunto. Alguns comentaristas, que antes torciam o nariz para qualquer menção religiosa, passaram a refletir. Teria sido aquela discussão um sinal de que o mundo acadêmico precisava rever seus preconceitos contra a fé? Professores de outras universidades se manifestaram, uns a favor, outros contra. Houve quem tentasse defender Foster, dizendo que ele foi apenas mal interpretado, ou não estava em seu melhor dia. Mas a maioria reconhecia que Barron havia, sim, levantado pontos relevantes, mostrando que insultar a fé não é ato de intelectualidade, mas de arrogância. As imagens falavam por si. Cada sarcasmo de Foster fora respondido com argumentos consistentes e, sobretudo, com educação e firmeza. Esse episódio marcou a história acadêmica recente como um lembrete contundente. Fé e intelecto não precisam estar em conflito. Muitos dos maiores cientistas do mundo eram ou são religiosos ou, no mínimo, abertos ao mistério da existência. Ridicularizar a crença dos outros não é sinal de ser mais inteligente. É apenas sinal de intolerância e de uma mente fechada para o que não se encaixa em suas premissas pré-estabelecidas. Barron Trump não saiu daquele evento se vangloriando. Pelo contrário, continuou com sua rotina de estudos, dedicando-se a entender cada vez mais o mundo e as pessoas ao redor. Já o professor Foster, confrontado com a própria prepotência, aparentemente entrou em um período de maior reflexão. Não se sabe se ele mudou radicalmente suas posições ou se apenas suavizou suas abordagens, mas uma coisa é certa: nunca mais foi visto zombando dos alunos que manifestavam crenças religiosas. Sua arrogância tomara uma dose muito forte de realidade. A mensagem que permanece é simples: não há ganho em separar Deus da busca pela verdade, pois ciência e fé podem caminhar lado a lado. Como sintetizou muito bem um dos professores presentes, sempre que a verdade e a arrogância se enfrentam, a verdade prevalece. Pode levar tempo,
pode exigir coragem, mas é inevitável. E aquele dia na conferência, registrado em vídeo, circulando por universidades dos Estados Unidos e além, deixou seu legado. Uma prova viva de que um jovem, ainda que enfrentando um dos críticos mais notórios da fé cristã, pode se levantar, defender sua convicção com respeito e vencer, não pela força de seu sobrenome, mas pela força de seus argumentos e de sua fé. Esta história serve como inspiração para quem acredita que ter fé não é antônimo de pensar criticamente, e que a verdadeira ciência não teme questionamentos, não teme debates, e muito menos precisa ridicularizar o que ainda não compreende por completo. Obrigado por assistir até aqui. Se você se sentiu inspirado por este relato, lembre-se de curtir e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar dessa reflexão. Se você quiser continuar acompanhando histórias como essa, não deixe de se inscrever ou de seguir nossos próximos relatos. Cada vez que a arrogância tenta silenciar a fé, há uma oportunidade de mostrar que a verdade não se cala. Ela apenas aguarda o momento certo para se manifestar.